Deus move o céu e a terra para fazer o que compete a Ele fazer. Mas não vai mover um só dedo para fazer o que eu e você precisamos fazer. Ou seja, amados, existe algo que é próprio, necessário para que nós possamos adquirir sabedoria, para que nós possamos ter prudência, para que nós possamos agir de acordo com a vontade de Deus. E essa busca constante e diária é necessária para a nossa vida. Por isso que, olha que coisa linda vai dizer exatamente essa palavra. Primeiro, um elogio à sabedoria, dizendo que ela é resplandecente e viçosa. Ou seja, ela ilumina as nossas vidas e ao mesmo tempo se renova constantemente. E aqui, então, a palavra de Deus nos diz que ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam. Mas como que nós demonstramos que nós amamos também? Amamos, aliás, a sabedoria divina. O como que nós mostramos que realmente estamos interessados em sermos transformados por ela? Aí então ela é encontrada por aqueles que a procuram. Ela se antecipa, dando-se a conhecer àqueles que a desejam. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. E aqui então continua: pois ela mesma sai à procura dos que a merecem, cheia de bondade aparece nas estradas, vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Amados, nós precisamos dedicar o tempo necessário da nossa vida, e aqui então a palavra nos diz madrugar, ou seja, nós precisamos vigiar, buscando aquilo que são as virtudes. Nós precisamos nos empenhar nisso, porque muitas vezes as pessoas querem o resultado, admiram as pessoas que têm sabedoria, conhecimento, mas não estão dispostos a pagar o preço. Não está disposto a levantar mais cedo para poder buscar o conhecimento de Deus, para rezar, também exatamente para se aplicar ao estudo, e querem o resultado. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer por osmose, né? De repente eu acordo, nossa, eu acordei mais sábio hoje, né? De repente eu acordei e hoje eu estou uma pessoa mais virtuosa. Não é assim que acontece. Acontece no dia a dia, acontece nessa busca, nesse esmero constante, diário. Como que nós conseguimos chegar lá? Através exatamente do arcabouço que nós vamos adquirindo diariamente, constantemente. Ninguém chega lá por simplesmente do nada. Por esse motivo, a palavra de Deus nos alerta a respeito dessa necessidade diária, constante, de vigiar, buscando as coisas mais relevantes. Pois bem, a segunda leitura de hoje nos fala a respeito da questão da morte, no qual não sabemos quando isso vai acontecer, mas temos que nos preparar para esse grande dia, que é o dia do nosso encontro definitivo com o Senhor. É lógico que nós já encontramos o Senhor diariamente, constantemente, por meio da nossa oração, por meio dos sacramentos, mas existe um encontro definitivo, no qual eu tenho que estar preparado. O Evangelho vai falar sobre isso, sobre essa realidade. E pois bem, e a palavra de Deus nos diz que nós não devemos ficar enganados como outros que não têm esperança. Por que para as pessoas a morte é o fim? Porque para muitos, na verdade, a esperança acabou, porque não acreditam na vida eterna, na ressurreição. Nós não, nós que acreditamos na ressurreição, nós temos esperança, nós temos confiança, sabemos na verdade que a morte não é o fim, mas o começo da vida. Pois bem, chegando exatamente no Santo Evangelho de hoje, nós vemos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falando uma parábola, e essa parábola se refere exatamente aqui à nossa vigília e à nossa vida de oração, na expectativa, na espera do noivo. E esse noivo, na verdade, é o esposo de nossas almas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, todos nós temos essa expectativa e essa confiança da chegada e da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas existe uma atitude que compete a mim e a você.
nós precisamos estar com as lâmpadas acesas. Todos nós, no batismo, por isso que essa parábola é muito rica de detalhes. Aqui Jesus então coloca 10 virgens, e essas 10 virgens representam a totalidade do seu povo, que recebeu no batismo a lâmpada, recebemos a fé, recebemos essa chama, mas nós temos que manter exatamente isso durante toda a nossa vida. Existe uma necessidade de nós mantermos isso, e amados, esse manter, essa chama acesa, exige de nós, como a primeira leitura vai nos dizer, essa busca constante. Exige de nós muitas vezes madrugar, eu não tenho tempo, muitas vezes para rezar o meu dia, muito corrido, acorda mais cedo. Eu não tenho tempo para muitas vezes ir à Santa Missa naquele horário, vai em outro. Amados, nós não podemos deixar essa chama se extinguir, no qual o Senhor nos concedeu, mas compete isso a cada um de nós. Um dos santos, São Bernardo de Claraval, ele vai dizer o seguinte: que a nossa vida neste mundo é uma semente para a eternidade. E o que você faz com a semente? Você cuida, você cultiva, porque senão não dá nada, não dá fruto, não cresce, não se desenvolve. E é por esse motivo que é confiado exatamente a nós essa lâmpada que é acesa, porque tem óleo nela, tem unção. O Senhor nos concedeu exatamente essa unção que foi dada no batismo. Mas se você não alimentar isso constantemente com os sacramentos, o sacramento da confissão, o sacramento da Santa Eucaristia, se você não alimentar isso constantemente por meio da tua vida de oração e da obediência à vontade de Deus, aos poucos essa chama vai se extinguindo. E é por esse motivo que Jesus, na verdade, chama a atenção daqueles que são previdentes e daqueles que são imprevidentes. E perceba que, na verdade, aqui são 5. A simbologia dos 5 representa os 5 sentidos que cada um de nós temos. Pessoas que só vivem pelos seus próprios sentidos, ou seja, só pelos sentimentos e emoções, pelo que ouvem, pelo que falam, pelo que de uma certa forma veem, mas não estão dispostos a fazer o salto da fé, a confiar, a depositar sua confiança em Deus. E por que, na verdade, as 10 jovens passam exatamente pelo sono? Esse sono, na verdade, primeiramente representa o sono da morte, no qual cada um de nós passaremos para ter esse encontro definitivo com o Senhor. Mas por que adormeceram? E esse é interessante que Jesus fala na parábola, porque o noivo estava demorando. Amados, quando a palavra de Deus nos diz: quando entrares para o serviço do Senhor, prepara-te para a aprovação. E a palavra também de Deus nos diz que nós temos que sofrer as demoras de Deus, que para nós é demora, mas para Deus, na verdade, é o tempo de misericórdia, o qual Deus está ali esperando a nossa conversão, esperando que a gente crie juízo, né? Tem até um padre amigo meu que ele disse: não, a gente tem juízo, o problema é que a gente não usa, né? Esperando que a gente possa ali, de uma certa forma, tomar tempo na vida, buscar, deixar os nossos pecados, para quê? Para que nós possamos estar preparados. É por isso que muitas vezes existe esse tempo, parece uma demora, na verdade, mas na verdade é um tempo de misericórdia. E aqui, amados, nesse tempo muitos podem adormecer e ali de uma certa forma achar: o Senhor não vai vir com esse ensino. Não, eu tenho tempo. Pode criar uma ilusão nos nossos sentidos de que eu tenho muito tempo para me converter, muito tempo para tomar as decisões que eu preciso tomar na minha vida. Isso muitas vezes é uma ilusão. Por isso que existe uma urgência maior na nossa vida, que é a urgência da tomada de decisão, de deixar aquilo que de uma certa forma se torna um obstáculo para a vida nova que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem para nós. Às vezes o obstáculo é o nosso sono, a nossa preguiça, às vezes o obstáculo, na verdade, é a nossa cura, às vezes o obstáculo para que Deus possa realizar uma vida nova na nossa vida são o nosso próprio orgulho, o nosso próprio eu, que eu faço as minhas vontades, não estou disposto a renunciar nada por causa dele, e tudo isso se torna um obstáculo para essa vida nova.
E amados, nós não podemos ficar enrolando mais para tomar essa decisão. E aqui depois então nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos mostra que quando ali chegou o noivo, foi anunciado, aquelas que estavam preparadas, que eram previdentes, tinham óleo de sobra, tinham exatamente o suficiente, e as outras que não se prepararam, não tinha exatamente assim. E amados, dá-se a impressão de que aquelas que estavam preparadas foram egoístas e mesquinhas, porque pensaram somente em si, dizendo: não, o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós, eu não posso dar isso para você. Dá-se a impressão, mas não é isso. Primeiramente, repete comigo: existem coisas que eu não posso dar para o outro, porque o outro não se preparou para isso. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: existem coisas que não se inventam, que não vêm por osmose, não acontece de repente, mas são coisas que acontecem a partir do dia a dia. Ou seja, ninguém se torna uma pessoa sábia pura e simplesmente porque quer ser sábio, mas porque ele busca a sabedoria. Ninguém se torna uma pessoa prudente porque ela pura e simplesmente quer ser, mas porque ela buscou isso no seu dia a dia. Ninguém se torna uma pessoa, na verdade, forte na fé, senão aquele que buscou isso no seu dia a dia, constantemente. Ou seja, existem coisas que não se improvisam. E aqui, a imagem dessas que tiveram que sair correndo para comprar é aqueles que querem improvisar. Na hora não adianta, não vai ter como improvisar, não vai dar tempo. Mais tarde eu penso nessas coisas, eu vou viver minha vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz aquela filosofia de vida, e muitos vivem assim. Amados, é por esse motivo que nós temos esse tempo de misericórdia, para nos prepararmos, para estarmos prontos, com lâmpadas acesas, com óleo suficiente. E é interessante nós percebermos o seguinte: por que não dava para partilhar com as outras? E aqui vem a explicação mais interessante: porque existem coisas que você não consegue dar para o outro. Eu muitas vezes, chegando ali, quis fazer com que pessoas pudessem compreender e de uma certa forma tomar uma decisão séria na sua vida, para que ela pudesse ali dar um novo rumo, um novo sentido, porque da forma como estava a vida daquela pessoa, eu sei, e é previsível que aquilo vai dar em nada, que aquilo vai necessariamente, como dizem por aí, vai dar ruim, não vai ser bom para aquela pessoa. Mas a pessoa não compreende isso, não compreende, não porque ela não tem capacidade ou inteligência para isso, mas porque de uma certa forma aquilo se tornou uma ideia fixa nela, e ela não se preparou para isso, não buscou outro conhecimento. Eu vou dar um exemplo claro a respeito disso. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e aí então aquela pessoa começou a dizer: não, padre, tranquilo, tal, eu de uma certa forma ali não participo das missas porque tem essa dificuldade, ou é só aquela outra, mas eu estou preparado para ir para o céu, tem essa doença, essa situação que eu estou vivendo. Aí eu falei: filho, mas aproveita isso, para que você possa de uma certa forma tomar novo rumo para a sua vida, se confessar os teus pecados, começar a buscar a Deus de verdade, e começa de uma certa forma ali tomar a decisão de mudar a tua vida por completo. Deixa esses vícios, deixa essas situações que estão te fazendo mal. Padre, aí ele pegou e falou para mim assim: olha, está vendo lá o que está acontecendo lá em Israel? Que povo lá, as situações que estão acontecendo, independente do mérito das situações, a gente sabe que há os terroristas e todas as situações que acontecem ali, mas ele usou isso como exemplo para dizer o seguinte: está vendo como o povo muitas vezes é mau e faz essas coisas? Eu não faço isso, eu sou bom. Amados, nós usamos o perdão da palavra, a pior desgraça, para falar que a gente é bom, para falar que a gente é melhor que os outros. Isso é uma grande ilusão. A gente usa como parâmetro de comparação a situação pior para dizer que a gente está bem, que a gente está preparado, está pronto para ir para o céu. E amados, isso é ilusão. Nós precisamos ali estar com as lâmpadas acesas,
Ou seja, chama na fé, firme e forte, diante de qualquer situação. Estar ali exatamente com a felicidade e alegria nos corações, porque somente os bem-aventurados são aqueles que entram no reino dos céus. Ou seja, se você não aprender a ser feliz com todas as dificuldades que você passa nessa vida, você não vai adquirir as bem-aventuranças eternas. Você viver reclamando, murmurando e achando na verdade que Deus foi injusto com você, você não vai entrar nas bem-aventuranças eternas. E se você muitas vezes não tiver a capacidade de sair de si e olhar para as necessidades dos outros, ter a caridade necessária, ou olhar somente para a tua própria vida, amados, nós não nos preparamos para o reino dos céus, porque de uma certa forma vivemos a nossa vida só preocupados com nós mesmos, e essa chama vai se apagando, esse óleo vai se extinguindo. Se você não reza, não busca Deus, ou só reza no momento de desespero, esse óleo vai se acabando, e não nos preparamos para esse momento. É por esse motivo que Jesus nos chama a atenção a respeito disso. Existem coisas que nós não podemos dar para o outro, como eu estava dizendo. Cheguei uma certa vez, e já conto sempre essa história, chegando no leito da UTI e querendo fazer de todas as maneiras que a pessoa chegasse a uma conclusão de que ela precisava perdoar, e que era necessário perdoar para que ela pudesse então, entregando nas mãos do Senhor aquela situação difícil, ela pudesse livremente alçar voos para o reino dos céus. Mas infelizmente, por mais que meu coração, por mais que, se eu pudesse, eu dizia: Senhor, eu perdoo no lugar dessa pessoa, mas eu não posso fazer isso, ninguém pode fazer isso. Ah, Senhor, eu amo no lugar dessa pessoa, mas a gente não pode fazer isso, não tem como. É a própria pessoa que tem que ter esse óleo para si, para manter essa chama acesa. E aí, então, tristemente ouvindo a pessoa: eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Uma decisão da pessoa. Amados, por esse motivo que inclusive a prudência, a virtude da prudência, é a capacidade de fazer escolhas, sabendo distinguir o bem do mal. Que nós possamos buscar essa sabedoria constantemente na nossa vida, para que nós possamos fazer essa distinção e fazer boas escolhas na nossa vida. E essas escolhas determinam aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Tem 3 escolhas que nós fazemos que ninguém pode fazer no nosso lugar. A primeira escolha que nós fazemos na nossa vida é exatamente a escolha do que eu vou fazer com ela neste mundo. Ninguém pode escolher por nós, nós escolhemos o que vamos fazer da nossa vida neste mundo. A segunda escolha que nós fazemos, que também determina como vai ser a nossa vida neste mundo, com quem eu vou passar a vida neste mundo. O Padre Lúcio escolheu passar a sua vida com a sua comunidade missionária Caminho, Verdade e Vida, através de um chamado que Deus nos fez. Eu escolhi estar com os meus irmãos, eu escolhi viver exatamente o carisma dessa obra. E aqueles que são casados escolheram a pessoa pelo qual Deus ali constituiu o sacramento do matrimônio. Essa pessoa, escolha que você fez. Por outro lado, existe uma última e maior escolha que nós fazemos: aonde eu vou passar a minha eternidade. E essa escolha se faz aqui, através do que eu escolho servir a Deus, ou escolho servir a mim mesmo, e infelizmente, por outro lado, servindo a mim mesmo e minhas próprias vontades, eu sirvo o inimigo de Deus. Amados, que nós possamos tomar firme decisão hoje de fazer a vontade do Senhor, de deixar para trás a vida velha e se lançar para essa vida nova. E Jesus termina essa parábola dizendo um alerta muito importante para cada um de nós. Primeiro, essa parábola nos diz quando aquelas imprevidentes, aquelas que não se prepararam, chegam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E aí nos lembra aquela passagem que nos diz: nem todo que aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí Jesus diz: não os conheço. Por quê? Porque eu não vi você no dia a dia, eu não via você rezando, eu não via você na minha presença, eu não via você fazendo nada exatamente por mim.
Você não estava se preparando para esse dia. Não te conheço. E aí então Jesus faz uma regra importante para todos: vigiar, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Ou seja, se prepare, vigie, ore constantemente, para estar preparado no dia mais importante da nossa vida, nossa entrada no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, amados irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,